Olá, bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e hoje eu vou dar continuidade, a esse desenho que eu já fiz aqui em um vídeo anterior, a essa pintura dessa rosa vermelha. Vou explicar aqui como nós vamos ter que fazer para realizar essa pintura. Inicialmente aqui, lembrando antes de começar especificamente na pintura, lembrando que eu sempre tenho o costume de deixar no link aqui na descrição desse vídeo, logo aqui abaixo do vídeo, os links anteriores para a aula, de como preparar a tela, de como foi feito o desenho, uma aula também sobre as cores, falando um pouco sobre a característica das cores, que isso caso seja a primeira vez que você esteja chegando aqui no canal ainda não tenha tido contato, com esses detalhes. Então vamos lá. Primeira parte, a escolha das cores. Eu vou trabalhar aqui com as tintas da marca Corfix. Você pode aí trabalhar com as cores da sua preferência, mas sempre ficando atento aí à questão do pigmento de cada uma das cores. Eu tenho aqui branco de titânio, tenho também o vermelho cádmio alaranjado, tenho o vermelho cádmio claro, o vermelho da China, um vermelho bem intenso, e o magenta, além do verde cúprico claro. Então a gente pode utilizar aí também o verde esmeralda. Estou fazendo a escolha pelo verde cúprico por se tratar de um vermelho mais quente, comparado ao verde esmeralda. Porque o verde esmeralda misturado aos vermelhos às vezes dá uma puxada para roxo. E uma cor que eu não coloquei aqui, mas que agora eu me lembrei dela, que é o alizarin crimson. Então acaba que eu utilizo praticamente todos os vermelhos, O alizarin crimson é um vermelho muito forte, bem intenso, Eu vou explicar como que a gente vai fazer. A mistura das tintas eu vou fazer com uma espátula, de aço. Porém, como as cores são bem semelhantes, já prontas, eu vou fazer somente os valores mais baixos, que é aqui o verde com o vermelho, No caso, o vermelho da China com o verde dá um escuro bem bacana. Eu não faço a utilização de preto ou algum marrom muito escuro, porque quando a cor preto ou alguma outra, quando a cor preta ou alguma outra cor muito escura mistura-se, se encontram com as cores vermelhas, sujas um pouco mais do que como se fosse esse preto que eu chamo de preto cromático, que é um preto que tem cor, ou seja, a junção de duas cores opostas. Lembrando que isso aqui também vai estar no link do vídeo aqui na descrição, como saber essa questão de cor oposta, cor complementar e tudo mais, Então somente essa cor mais escura e de repente uma não tão escura assim, que eu coloco uma quantidade menor de verde. Desse jeito eu já tenho a escala completa, porque os vermelhos mais claros eu vou utilizar já os vermelhos prontos. Então eu tenho aqui uma cor muito escura, uma não tão escura assim, as outras mais escuras. E eu preciso também deixar uma cor escura preparada para o fundo. E o fundo ou seja, o que está atrás da rosa, O fundo pode predominar verde. Entendeu a pequena diferença? O fundo é escuro, só que um escuro predomina verde. E eu vou fazer ele todo escuro, Não vou fazer com essas variações, parece que tem algumas partes que são um pouco mais claras. Então desse jeito aqui eu deixei predominar um pouco mais de verde nessa mistura. E nessa aqui eu deixei predominar um pouco mais de vermelho, inclusive eu arrumei um pouco do alizarin também, que é um vermelho bem intenso. Então a partir daí já dá para caminhar para a pintura. Vou falar um pouco sobre os pincéis. Vou usar basicamente 3 pincéis diferentes. Os pincéis de cerda, que são pincéis um pouco mais rígidos, que são esses aqui, da série 141, da Tigre. E eu tenho um menor aqui também, da Condor, Se eu nem tem mais a série aqui, Deixa eu ver. Nem tem mais. É aqueles pincéis escolares, Aqueles menores, da cerda mais clara, Pincéis chatos. Vou usar os pelos de Marta, são pincéis macios para acabamento, da série 141 da Tigre. E pincéis redondos. Os pincéis redondos eu gosto muito dessa série aqui
da Condor, né? É 4415, aqui eu tenho o número 6, um 12, e aqui eu tenho uma série diferente, que é o 0, né? 411, todos da Condor também. Então, pincéis, né, redondos, chatos, chato mais macio, chato não tão macio assim. Eu uso o medium, que é uma mistura de óleo de linhaça com terebentina, sempre em pouquíssima quantidade, né? Aqui eu coloco numa vasilhinha à parte, que geralmente nem aparece no vídeo, e é assim, ó. Eu mergulho a pontinha do pincel no medium antes de pegar, às vezes até tiro o excesso, e pego a tinta para poder pintar. Mas isso é assim, quando tem necessidade, né, de precisar da tinta um pouco mais diluída, né? No caso aqui para fazer o fundo principalmente, né? E às vezes se ela já tiver uma tinta legal, assim, legal do ponto de vista que eu falo, assim, uma tinta mais amolecida, né? Então não precisa pôr o medium. Principalmente quando a gente compra a tinta, nas primeiras vezes que a gente utiliza, ela fica bem fluida, então não vai precisar utilizar nesses casos. Então o primeiro passo é preencher todo o escuro que está atrás, que está por trás dessa flor, porque assim eu já vou ter uma referência para saber o tom certo, o tom ideal de vermelho que eu vou utilizar. Vou preencher aqui naquele modo acelerado, falo com vocês daqui a pouco em alguns segundos após eu terminar tudo para explicar como vão ser as partes dos vermelhos. Após terminada essa etapa de fundo, né, caso tenha ficado muito marcado, que eu usei o pincel de cerda mais dura, o pincel de cerda branca, né, da série 811, eu utilizo o pincel macio, pelo de Marta, né, ou um pincel macio de sua preferência, para passar, para tirar um pouco esses excessos das marcas e as imperfeições. Isso, é claro, se eu quiser um fundo mais liso, né? No caso aqui é o que eu busco. Eu venho passando com o pincel bem deitado nessa posição. Desse jeito eu tiro um pouco essas marcas e deixo um fundo com mais precisão. Aí quando chega nesse ponto, alguns alunos me perguntam, então por que já não preencher com esse pincel macio, né? Para não ter esses dois serviços. É porque acaba que ele, por ele ser muito macio, eu demoraria um pouco mais para preencher a base, já que o pincel de cerda mais firme, né, me dá uma melhor assim, resistência. Eu consigo pegar, inclusive, até maior quantidade de tinta para poder fazer essa base, né, de uma forma mais eficaz, né? Então, finalizado essa etapa de se trabalhar o fundo, agora eu venho aplicando a parte da própria flor, né? Da própria pétala. E eu inicio pelos valores mais baixos, ou seja, aquele verde com vermelho que eu fiz, ó, eu vou aplicando ele aqui, ó. E o legal que a gente já percebe é quando eu faço isso, eu já tenho uma coisa que eu tiro o carvão. Então o carvão vai saindo à medida que eu vou passando a tinta. Então ele não é bacana, sabe? Acho que só não é muito recomendado o carvão quando vão ser rosas claras, né? Por exemplo, a rosa branca ou uma rosa amarela que é muito clarinha, aí já não é muito ideal, né? Em breve eu vou apresentar outras cores de rosa também e vou apresentar algumas alternativas para isso. Inicialmente eu venho preenchendo todos os escuros, né? Até para manter um padrão assim, uma questão de sujo do pincel, né? Eu faço todos os escuros. O que não pode acontecer é enquanto eu estiver pintando as cores escuras, vou trocar para o pincel menor aqui. Quando eu estiver pintando as cores escuras, eu não posso encostar muito as cores mais claras. Então esse é uma grande questão, porque senão essa cor vai ficar ligeiramente embaçada, né? E o fato de eu já ter um montinho de tinta pronta facilita, porque eu não tenho que preocupar em misturar a tinta, mas somente em pintar, né? Então, eu olho a imagem, ver se está faltando algum ponto de escuro, aqui também é escuro.
E aqui também é escuro. E eu deixo assim, não muito pouquinha tinta, porque senão eu acabo que vou ter que pintar duas vezes, né? Então eu busco terminar em uma demão só. Aqui é o ponto é o lugar da pétala que quase vai se misturar com o fundo. Esse aqui só não vai misturar com o fundo por ter uma pétala, uma folha abaixo, né? Bom, acredito eu que já fiz todos os escuros, tem mais um aqui também. E um pedaço de um aqui. Um outro pedaço aqui. Aí agora eu venho fazendo a transição para os mais claros. À medida que eu for pintando, se eu perceber que faltou algum, eu volto, né? Então os médios, né? Que será o próximo vermelho aqui da sequência. Lembrando, tem que ir em degradê. Eu não posso passar de uma cor escura para uma cor mais clara imediatamente, né? Então esse vermelho e o próximo vermelho. Aí eu venho fazendo já essa aplicação, não deixando assim, ó, duas faixas de cores, né, separadas. Eu já busco pintar a próxima cor esfumando um pouco a cor anterior. E o segredo para se fazer isso, né, de uma forma mais precisa, é não esfregar. Ou seja, eu não arrasto a tinta daqui até aqui dessa forma. Porque senão acaba que eu não tenho muito controle. Eu vou dando pinceladas assim curtas, saindo da tela. Essa é a grande briga minha aqui com os alunos presenciais, né? Eu sempre fico monitorando aqui, a hora que eu vejo algum aluno esfregando o pincel na tela, assim, né? Esfregando com uma pincelada longa. Aí eu tenho que ficar alerta para chamar a atenção, para não... Porque de fato, né? Se você fizer o teste, você vai perceber que a pintura não dá um mesmo degradê quando você dá pinceladas muito longas, né? A gente perde um pouco o controle. Acho que aqui também é um pouco mais escuro e eu venho identificando. Lembrando que você pode sempre comparar a cor que você estiver pintando, né? Antes de, se caso tiver um pouco de dúvida, né? Pode comparar a cor com o modelo que está sendo feito, para ver realmente se a cor está coerente ou não. Então fiz todos os escuros, agora todos os médios. Vou limpar bem o pincel ou trocar de pincel, né? De repente é interessante, ao invés de eu usar esse pincel muito escuro e sujo de cor escura, eu utilizar um pincel limpo já, né? Do mesmo pincel já para fazer a transição. Então aqui vou usar o vermelho. Para continuar, às vezes eu uso o vermelho misturado com o anterior. E esse pincel, apesar dele ser de cerda, ou seja, ele é um pouco mais duro, mas por ele ter uma cerda longa, ele é mais flexível. Então facilita bastante aí na aplicação, né? O modo de se pintar rosas vai variar de acordo com o tamanho da rosa. Se caso, por exemplo, é uma rosa muito maior, aí talvez não daria para fazer todos os escuros, né? De uma tela muito grande, né? Então talvez seria interessante fazer pétala por pétala, para não pular, né? Aqui é devido a eu ter uma rosa num tamanho menor, né? Não é muito grande. Inclusive para você que vai começar a pintar, não é interessante começar em uma tela muito grande, porque pode demorar muito para pintar e o grau de dificuldade é um pouco maior, né? Você precisa ter mais confiança. E às vezes a gente pode se sentir mais frustrado se não conseguir um resultado. Além do que pode perder mais material, né? Se caso alguma coisa sair errado. Então percebam uma coisa, eu vou pintando de vermelho, e esse é o vermelho, né, puro, mas conservando algumas partes da rosa que eu sei que são mais claras, para utilizar já uma cor diferente. Aqui com bastante cuidado quando chegar perto do canto, para não misturar muito com a cor do fundo, já que essa ainda se encontra úmida, né? Agora, para começar a clarear, eu começo a pôr magenta, né? Que é o magenta dá um tom mais rosado, um pouco mais pro lado de lilás, né? Para começar a clarear, ó.
aos vermelhos, né? E com cuidado, eu não pus muito branco, eu pus só um pouco, uma pequena porcentagem de branco, né? E vocês podem perceber uma coisa, eu não coloco esse branco, né? Eu não deixo ele tocar nas sombras mais escuras. Você pode perceber que eu estou preenchendo, deixando um filetinho sem encostar, porque se essa cor encostar na mais escura, ela vai manchar e vai deixar de ficar tão com essa beleza, né, que tem a característica dessa cor. Agora sim eu já utilizo o vermelho puro, com um pouco de magenta também. Então aqui não tem mais branco, ó, porque dessa forma eu não encosto uma cor que tenha branco para misturar com as sombras, porque senão é certeza que vai ficar com uma característica mais cinzenta, mais pálida, né? O branco tira a intensidade, né, a profundidade das cores da sombra, né, deixando ligeiramente cinzentas, ligeiramente mais pálidas. E mais uma vez volto a falar, né, o fato da gente trabalhar com pinceladas curtas saindo da tela ajuda a manter o controle. Por exemplo, essa mancha começou a ficar um pouco maior do que o modelo, então vou pegar e empurrar um pouco, né? E passar essa mesma coloração aqui na lateral. Eu começo também da esquerda para a direita, por ser, né, por eu trabalhar com a mão direita, normal isso. Porque aí eu tenho, se eu precisar apoiar o dedinho aqui, ó, eu apoio onde não está pintado, né? Surgem muitas dúvidas em relação a direção, né, da pincelada. Fala, mas a pétala ela faz essa curva, ela faz esse negócio assim de fazer essas ondulações. Então não busco ainda nessa parte inicial essas ondulações, eu busco mais fazer o preenchimento, porque se eu pintar assim, ó, nesse sentido, eu vou empurrar muito uma cor de um lado para outro, né? Então eu busco fazer o degradê primeiro e fazer a textura logo em seguida. Então aqui essa parte já que tenha um pouco de magenta e branco. E aí em seguida um pouco de vermelho puro para fazer a transição para a parte da sombra, né? E aí se for preciso agora também eu já vou fazendo algum ajuste no desenho, né? Então esse vai ser o preenchimento ao longo de toda a flor. O que vai mudar é só porque na hora que eu tiver espaços muito pequenos para preencher, eu vou ter que pegar um pincel menor. Em alguns momentos que eu precisar também da cor um pouco mais clara, eu vou caminhar para o vermelho cadmio claro, porque se eu usar branco, a gente sabe que vermelho com branco ele fica mais rosa e perde um pouco a coloração, né? Então eu vou usando vermelho. E a forma melhor de se fazer isso é pôr um pouquinho de tinta, né, um pouquinho mais grossa e dar pinceladas, ó, extremamente curtas. Você vê que eu movimento mais só as pontinhas dos dedos, né, para tirar a tinta. Porque eu preciso que fique só exatamente em um lugar e já fique com um pequeno degradê, né. Se caso precisar ainda mais claro, o que eu acho que não é o caso dessa, eu caminho um pouco para o laranja. Que aí eu tenho a escala de vermelho toda, né? Esse vermelho cadmio alaranjado, ele dá uma luz mais intensa, né? Onde eu precisar antes daquele branco, né? Desse branco com um pouquinho de magenta. Posso misturar branco, magenta com um pingo de laranja? Esse branco magenta vai estar aqui. E assim, pinceladas extremamente suaves, principalmente se eu já pintei a base, né? Lembrando que a pétala, a rosa em si, ela tem que transmitir bastante leveza. Então, no momento que a gente pinta, a gente naturalmente tem que ter leveza na hora de aplicar a tinta, né? Então, ó, vermelho puro, de novo, aqui nessa lateral.
buscando colocar um pouco mais de tinta, né? Não muito lisa. Geralmente agora, nessa etapa inicial, de uma cor para outra, eu preciso esfumar um pouco. Vou pegar o vermelho cádmio claro, passar aqui no meio entre essas duas cores, que é a luz, a luz refletida, né? E como que é esse esfumar? É deixar uma tinta encostar na outra, né? De forma leve. Tem que transmitir uma sensação de naturalidade. E agora eu já começo a fazer o degradê. Apesar daqui essa parte ser tão estreita, é uma parte que está fazendo uma curva. Ela está abaulando, né? Então eu tenho aqui o vermelho chinês que eu já pus. Agora o vermelho chinês com um pouquinho do vermelho cádmio. Um pouco mais para a esquerda, eu vou usar o vermelho cádmio com um pouquinho. Primeiro o vermelho puro, porque antes eu estava usando o vermelho cádmio claro com o da China e agora eu já estou usando ele puro. E aí, se precisar, no final eu coloco um pouco de laranja, né, já com uma pincelada extremamente curta para a cor mais clara ficar somente do meu lado esquerdo aqui. E ainda um pingo de magenta com branco para fazer aquele rosa. E aí eu vou deixando dar pequenas, misturar um pouco com a parte do fundo, né? Para não ficar uma coisa muito nítida. Vou fazer assim agora, vou fazer o preenchimento todo dela, porque agora é só repetição, né? É preenchimento mesmo, é avançar preenchendo e sempre fazendo o degradê. Quer ver? Eu vou até fazer uma explicação de uma parte menor, ó. Muito escuro aqui, depois o segundo muito escuro, que eu tenho que fazer uma transição, depois o vermelho da China com um pouco do escuro, que aí já clareou um pouco mais, então já estou no terceiro valor aqui, né? Depois do vermelho da China misturado com o escuro, eu vou usar o vermelho da China puro. Então sempre a transição se dá aos poucos. Ó, aqui eu já tenho 4 transições, já tenho 4 valores. E num espaço muito pequeno, né? Agora a partir daqui eu já vou usar o vermelho cádmio claro, que já é um pouco mais, né, um pouco menos escuro, mas ainda, né, tá no meio, não é muito iluminado. E aí por cima o vermelho com um pouco de laranja, né? E aí, como se trata de uma parte menor, naturalmente eu estou utilizando um pincel redondo e menor. Em áreas maiores também faço isso. O grande macete da rosa, eu acredito que é o degradê. Eu vejo assim, um erro muito comum, que é às vezes o aluno preencher, por exemplo, esse triângulo aqui, eu vejo que ele é vermelho mais claro, eu preencho ele todo mais claro. Só que eu tenho que ir fazendo essa transição aos poucos. Eu já tenho a parte preta lá preenchida, então aqui eu vou para a parte quase preta, a vizinha dela, né? E embaixo não é tão escuro, então já põe o vermelho mais puro, mais para vermelho da China, né? Então já foi primeira, mais preta, segunda, que é essa, terceira, esse vermelho da China. Inclusive aqui eu faço uma linha bem fininha aqui embaixo. Terceiro valor. Quarto, que é o vermelho da China com um pouco do vermelho cádmio. Clareou um pouquinho mais, vou clarear um pouco no final também. E sempre o limite entre duas cores eu deixo mesclar um pouquinho para não ficar o limite tão acentuado. E agora o magenta com um pouco de branco, um pouco de vermelho e branco. Um pouco ainda, né? Eu não vou passar. Então vamos contar? Já foi 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores até agora num pedaço tão pequeno, né? É a transição aqui que eu acho que é importante. Cuidado com essa cor clara encostando nas mais escuras e deixando a cor suja, né? Utilize um vermelho de transição, um vermelho mais escuro. Eu fiz a transição aqui. Agora eu vou continuar clareando um pouco mais. Então magenta de novo, só que agora com um pouquinho a mais de branco, mas bem pouco, né?
É tanto que não dá nem muita diferença assim no vídeo, né? E se a gente perceber, nossa, tá puxando muito pro lilás, volta no vermelho. O vermelho dá uma quebrada um pouco, né? Então aí eu tenho essa característica das pétalas assim arredondadas, mostrando esse volume, por causa dessa transição de muitos valores, né? Eu vou fazer o preenchimento todo, finalizando naquele modo acelerado, já que agora, a partir de agora, vai ser somente repetição. Assim que eu tiver finalizado, eu volto aqui para explicar como vai ser o detalhe de acabamento, aquela textura, aquela coisa aveludada da rosa. Bom, nessa etapa aqui, como vai ter algumas informações aqui que são diferentes, eu resolvi parar aqui e voltar ao tempo normal. Porque na parte do miolo são muitas pétalas finas, muito pequenas, então não dá para ver os detalhes. Então eu vou preencher tudo de um vermelho base, ou seja, eu vou perder o desenho, os detalhes do desenho, né? Pelo menos das pétalas menores, né? As maiores não. E essas faixas laterais aqui, ó, quase formou esse triângulo, essas partes, eu vou usar pincéis chatos. Às vezes se engana, né? Às vezes o aluno pensar que às vezes vai ser feito com pincel zero, mas ele não dá a firmeza que dá de fazer uma linha assim, ó, com o pincel chato. Lembrando de ir passando e fazendo assim, pinceladas curtas, porque se eu encostar e esfregar, ó, aí engrossa. Então eu perco um pouco o controle. Então eu vou utilizar, né, aqui, ó, eu pego só o medium, eu molho só a pontinha do pincel no medium, aí ele fica um pouco encharcado, né? E eu até tiro o excesso aqui, assim, ó, de um lado e do outro, só para ficar bem agrupadas as cerdas. E aí eu venho com esse pincel, faço essa pegada da tinta de um lado e do outro, ó, as cerdas ficam ainda mais agrupadas, ó, bem fino, né? E venho passando aqui, ó, pinceladas curtas, várias pinceladas para não engrossar. Então isso me dá bastante firmeza para fazer linhas finas, né? Linhas estreitas. No momento que eu utilizo esse pincel, é ideal para esse tipo de trabalho, né? Faço todas as linhas nesse sentido, nesse outro também e nesse outro. Bom, eu já já terminei aí praticamente a etapa base dessa pintura e agora eu vou entrar e explicar como vai ser todo o acabamento, né, e depois como fazer as gotas também. Bom, chegando aqui nessa etapa de já tendo essa base toda pronta, preenchida, eu vou usar basicamente agora só pincéis macios. Eu vou iniciar principalmente por esse chato, macio da Pelo de Marta, da Tigre, e esse da Condor Redondo. Eu vou ficar trabalhando, intercalando entre essas duas séries, né, de pincel. Antes de começar a fazer retoques de cor, eu vou começar a fazer o seguinte, direcionamentos. Eu vou encostar o pincel nessa parte e puxar para outra. Assim, alterando de pincel. Como eu vi que está ficando muito fino a linha, vou encostar com esse, ó. E aí eu já busco fazer aquela direção dos
da cerda. Agora, a direção da cerda não, a direção daquela... a direção mesmo, né? Não sei bem o nome disso aqui não. Fugiu agora completamente o nome aqui. Ah, sim, lembrei. Direção das nervuras. Realmente é difícil falar e pintar ao mesmo tempo. As nervuras, né, que tem naquela textura da pétala, agora elas têm que ser direcionadas, porque agora eu já tenho já tenho o pincel sem tinta, vou usar pouquíssima força e só puxar, ó, uma direção para outra. Às vezes nem dá para perceber diferenças assim expressivas, né, na pintura, só tomar cuidado que quando eu faço isso, eu desço, eu sujo o pincel. Então nessa hora eu não posso fazer outra, viu como manchou? Então eu tenho que fazer uma puxada, ou seja, encostar aqui no claro e levantar quando chegar no escuro. E aí eu venho com um trapo e tiro, porque o trapo está aqui fora da cena. Tiro o excesso da tinta para passar novamente, para não ter esse perigo, né? Então a cada pincelada eu desço o pincel limpo e volto e passo outro, porque às vezes esse não está na cena e não tem como inserir tudo na cena, porque senão teria que abrir muito a câmera e aí não daria para perceber as coisas com tanto detalhe, né? Então eu venho fazendo isso ao longo de todas as partes de acabamento. Aqui eu já vou fazer deixando encostar um pouco mais uma cor na outra, parece que não estava encostando de fato. Então vem com esse processo de fazer esse trabalho de direcionar um pouco a textura, de direcionar aquelas nervuras, dar aquele volume mesmo, um pouco mais detalhado, e às vezes somente esfumar, porque como eu trabalhei com um pincel mais macio não, o pincel de cerda um pouco mais dura no preenchimento, eu venho esfumando, ou seja, encostando e mesclando duas cores, aonde eu perceber que não ficou muito bem esfumado, né? E isso, assim, posso fazer isso no decorrer de toda a pintura. Aqui, por exemplo, agora a direção de se puxar depende do efeito que se quer dar. Por exemplo, eu quero aumentar o escuro, então eu vou encostar aqui nessa parte escura e puxar em direção à parte mais clara. Então eu encosto aqui um pouco e venho puxando o pincel em direção da parte mais clara, né? Agora, se eu quisesse o contrário, nossa, eu gostaria de diminuir essa parte escura. Então eu faria o contrário, eu encostaria aqui e empurro essa cor vermelha para cima da cor mais escura, o vermelho mais claro em cima do mais escuro. Então o processo da pintura, ele tem essa plasticidade, né, que é de puxar, de esticar, de empurrar. É um processo de alteração constante, né? Exatamente por isso mesmo, essa questão do material que era chamado, né, o artes plásticas, né? É tanto que hoje, como a faculdade, por exemplo, faculdades de artes plásticas não são só exatamente voltadas para a pintura, mas às vezes é voltada também para arte digital, por isso que passou a se chamar artes visuais, que nem sempre tem essa característica do material, essa plasticidade, né, que o óleo apresenta. Caso precise, eu posso sujar o pincel de tinta. Por exemplo, aqui eu gostaria de ficar com mais vermelho, então eu sujo o pincel com a tinta vermelha para puxar com um pouco de tinta. Porque às vezes só o pincel sem tinta não é suficiente, dependendo do caso eu preciso fazer o processo de uma correção de uma cor, de repente um vermelho que ficou com uma área pequena e eu preciso aumentar essa área de vermelho, aí eu venho pondo tinta, né? Eu venho esfumando, só que esfumando, colocando um pouco de tinta. Sempre com pinceladas curtas, saindo da tela, né? Observando a direção e tudo mais.
Aí, antes de partir para o acabamento, esse processo que eu estou de passar o pincel, o pincel macio, vou passar na tela toda. Inclusive, às vezes, volto a lembrar, às vezes eu tenho o medium aqui, eu encosto um pouquinho só do pincel, e ele fica assim úmido, né? E eu tiro até o excesso, para poder passar, para esfumar com o pincel ligeiramente umedecido no medium, eu consigo ter um esfumado melhor, né? Eu consigo ter mais controle, porque aí o pincel vai fluir um pouco mais. Isso, é claro, depende da consistência da tinta que você usa. Tem algumas tintas que são mais amanteigadas do que outras, tem algumas tintas que são mais oleosas. Então, se a tinta, né, se você preencheu, já tem uma característica mais oleosa, então já não é ideal fazer isso, de pôr o óleo, né? Aí, mais uma vez, eu vou usar aquela característica de se usar a pintura aqui acelerada, porque eu vou fazer isso em todas as pétalas. E aí, em seguida, assim que eu terminar de fazer isso, eu volto aqui no acabamento, para dar mais detalhes ainda. Agora, tem uma coisinha importante, eu já vou falar, porque aí, enquanto eu vou esfumando, eu vou fazendo isso ao mesmo tempo. Algumas pétalas tem que se fundir com o fundo. Para mim conseguir criar uma sensação de profundidade, então tem algumas pétalas que tem que ficar, não pode ficar muito nítido o limite delas separado em relação ao fundo. E como que eu faço isso? Eu aproveito aqui que o fundo ainda está molhado e vou usar um pincel menor, um redondo, só que menor, e buscar passar o pincel aqui, ó, entre as duas cores. Dessa forma eu vou eliminar aquele contraste mais acentuado e não vou ver nitidamente a separação da pétala naquele lugar. Agora aqui não, nesse lugar aqui, ó, dessa pétala, aí eu faço questão, inclusive, de deixar bem nítido a diferença. Então tem esses casos que a gente esfuma e os casos que deixa mais nítido. Aqui, inclusive, eu vou até aumentar um pouco do vermelho para deixar um pouco mais claro na borda, para mim, de fato, ter uma separação entre o fundo e a pétala. Nessa outra pétala, logo mais embaixo, que é essa aqui, ela também já se encontra um pouco mais atrás. Então, eu já busco eliminar um pouco a borda dela, ou seja, passar um pouco o pincel sem tinta entre o final dela e a parte do fundo. Isso assim, de uma forma muito discreta, né? Mas acaba que dá toda uma diferença depois no acabamento final. Então agora sim, vou fazer em toda a pétala, em toda a flor, todas as pétalas, essa característica de passar o pincel sem tinta, dando essa suavizada e essa esfumada entre as partes, ajustando um pouco o formato, e volto em alguns segundos para explicar como vai ser feito o restante do acabamento. Bom, e agora, antes de partir para o acabamento, eu vou fazer aqui um tom de lilás, que seria aí o rosa proveniente da mistura de branco com o magenta, né? Faço assim dois, um pouco mais normal, assim, um pouco mais escuro e o outro um pouco mais claro, que é com a pitada a mais de branco, né? E eu também misturo um pouquinho de vermelho, porque dessa forma, se eu colocar um e ficar mais escuro, eu coloco o mais claro. Se eu colocar mais claro, ver que ficou muito claro, eu coloco mais escuro, né? E vou usar, agora eu pego uma pétala por uma e defino os detalhes, né? Vou usar aqui um pedaço, um tento, que é um pauzinho, para mim não encostar, como eu já não tenho mais espaço para encostar, eu apoio esse pauzinho aqui em algum lugar, para me ter mais precisão na hora de pôr o traço, porque se eu colocar com o braço no ar, talvez eu não consiga ter uma firmeza legal, né?
Então, esse tento, né, de pintura, você pode fazer um ou pode comprar pronto já, né? Se tiver qualquer um pauzinho, pode ser um pauzinho daqueles de banner, né? Leve, né? Um cabo de vassoura não daria certo não, que é muito pesado, né? Aí se fosse para segurar por muito tempo é complicado. Ou um pedacinho até de vara de pescada, aquelas fininhas. Aí eu começo a clarear essas partes. Onde não for tão claro assim, ó, eu aumento mais o magenta, diminuo a quantidade de branco, que é nessa parte, ó. E agora assim, trabalhando com pincel, com pinceladas extremamente suaves, extremamente superficiais, porque eu tenho toda a pintura já com bastante tinta na base, então se eu apertar um pouco mais, aí pode dar um aspecto meio, sabe, de falta de controle, né? Às vezes misturar muito com a base, então tem que pôr ele de uma maneira bem superficial. E eu vou olhando no modelo para identificar os lugares que eu preciso colocar um pouco mais ou menos de quantidade de iluminação. E para ter um pouco mais de certeza em relação a isso, a questão de identificar as coisas, eu vou sempre olhando com o olho um pouco entreaberto, né? Que é aquele esquema de fechar um pouco os olhos. E aqui eu já começo a clarear um pouco mais as partes, né? E às vezes pondo a tinta, limpando o pincel o excesso de tinta e esfumando, né? Ou com pincel sem tinta ou com alguma cor, dependendo da necessidade. Agora eu já vou começar a trabalhar com vermelhos, e aqui, como no caso eu tenho a flor, ela é bem saturada, esse é vermelho cádmio claro, puro, né? Flores e frutas têm essas características de algumas partes a gente utilizar a cor mais pura, para ficar mais intenso, né? O vermelho. Só que quando eu utilizo essa cor pura, ela fica assim, um pouco evidente demais, né? Então eu venho trabalhando com outro vermelho aqui, o da China, para fazer a transição. Para não deixar aquela cor sozinha, assim, muito empastada, né? E assim eu diminuo um pouquinho daquela sombra que acabou subindo um pouco mais onde não devia. E volto depois disso com um pincel menor. Na verdade, se eu acho que é o menor, eu vou fazer o teste, né? Para fazer aquelas linhas, né? A textura, a direção das nervuras que tem as pétalas. Alguma ou outra eu vou colocando, encostando e puxando em direção a outra cor. É preciso ser feito isso quando já está pintado e definido toda a parte da base, né? Às vezes eu utilizo a cor mais escura para fazer pequenas entradas, ó. Essas entradas são de cor escura, meio triangular, às vezes um pouco arredondado. São pequenas dobras que as pétalas têm que fazem com que fique essa parte mais escura, né? Isso acaba dando também mais naturalidade para essas partes, né? Para a rosa. Vou clarear um pouco mais na parte superior, um pouquinho mais de magenta. Interessante é utilizar o magenta, que ele dá um rosa bem diferenciado em relação ao vermelho e branco, o que torna bem vivo, né? Bem intensa essa cor. Agora eu vou dando por satisfeito com essa pétala e avançando para a próxima. Então, aqui já vem colocando essa linha, vamos dizer assim, lembrando que sempre essa linha eu não faço ela inteiriça, né? Eu faço encostando o pincel, levantando, e faço isso algumas vezes, né? Para conseguir aquele triângulo, naquela pontinha triangular, né? Eu deixo da ponta para baixo um vermelho um pouco mais escuro, da ponta para cima um vermelho um pouco mais claro. Então aqui eu estou pondo bastante tinta
vermelho cádio, né? Você vê como ela destaca bem. Só que ao mesmo tempo eu tenho que encostar já fazendo um degradê. Aí eu já faço o degradê, já vou esfumando, né? As cores. Ao mesmo tempo fazendo um pouco de curva já. Então já encosto nessa cor e já faço assim um pouco dessa inclinação para mim já criar um pouco daquela textura que se apresenta ali, né? Então com isso eu vou criando esses detalhes de cores, né? Onde tem umas pequenas, não sei se pode ser chamado de dobras, como se fosse dobras, né? Eu tenho uma cor um pouco mais clara e um pouco mais clara. Coloco esse pontinho de claro, esfumo, e por baixo desse pontinho de claro, que esse aqui é um relevo que teve na folha, né? Eu escureço um pouco. E aí, se caso ver que a flor está muito retinha, né? O contorno dela, eu venho com a parte do fundo, fazendo pequenas interseções aqui, pequenas interações aqui, ó, entrando um pouco a pincelada para deixar de ser um formato tão reto, né? Aqui também reforcei o escuro novamente. E tudo que for fazer agora nesse processo de acabamento é assim, a leveza ao extremo, né? Que a gente vai lidar com tinta por cima de mais tinta ainda úmida. Quando é uma área grande, eu trabalho com pincel maior. Quando é uma área menor, eu trabalho com esses pincéis menores. E sempre com esse processo. Acaba que a gente se torna repetitivo, né? Mas não tem outro meio. É um pouco mais de tinta nesse momento e um pouco menos de força, porque eu preciso que a tinta pegue na cor de baixo. Eu insisto nisso porque, como eu dou aula presencialmente, então eu consigo perceber aonde acontece, né, os maiores equívocos dos alunos e sei por mim também, né, por lembrar do meu processo de pintura, algumas rosas que eu fiz que eu não fui muito bem sucedido, que acaba que também tem um pouco a ver também com a questão da técnica, né? Qual pincel utilizar e como utilizar determinado pincel. As do fundo eu não detalho tanto assim. Essa aqui, por exemplo, tá manchadinha até demais, tá faltando um pouco de cor nela, então vou pôr aqui o vermelho cádmio claro. Só que, mais uma vez, eu volto a falar, quando se põe uma cor clara, ela fica extremamente destacada da cor da base. Agora eu já pego o vermelho da China, porque eu não vou misturar essa cor clara na mais escura. Nem o vermelho da China não vou misturar direto na mais escura. Eu vou pegar um vermelho com um pouco daquela mistura que tem verde, né? E aí sim mistura com a escura. Se caso perceber que ainda está fina, igual aqui se encontra ainda um pouco fina essa área, eu vou pegar mais o vermelho claro, e empurrar ele com várias pinceladas curtas, saindo da tela para ter aquela transição. À medida que vai pintando uma coisa, às vezes a gente vê uma coisa na outra, que eu vou fazer um pouco de formas arredondadas, ó. Pelo menos duas partes arredondadas, deixando mais natural nesse local. E já vou avançando novamente aqui. Voltei para o pincel chato, né? O pincel macio, um pouco maior, para fazer essa parte central. Igual aqui, coloquei a cor, não deu muita diferença, ou seja, não clareou. E eu gostaria que clareasse um pouco mais. Então vou pegar um valor um pouco mais claro. E um pouco mesmo, né? Aí esse mesmo valor mais claro tem ele aqui na parte superior. Ele não é inteiriço, ele para por aqui. E já aproveitando o pincel para fazer esse conjunto aqui também tem um pouco. E nessa aqui também tem. Nessa, por estar mais na sombra, não é tão claro assim. Então vou aumentar o magenta e passar ele quase puro nessa parte aqui. Pois cada posicionamento de pétala faz com que ela receba
menor ou maior quantidade de luz. E por isso ela fica mais ou menos clara, né? Aqui mais vermelho. A cor não tinha ficado tão vermelha, né? Tão viva. E agora o vermelho cádmio, né? E agora o da China de novo. Um pouco de vermelho puro lá no topo. Vocês percebem que quase sempre isso acontece? Sai do magenta, entra no vermelho cádmio claro. Depois do vermelho cádmio claro, entra no vermelho da China. Então é um processo, né, de sequência que não pode, né, pular nenhuma cor. Nessa parte escura aqui eu quero dar um pouco de volume, então eu vou colocar vermelho puro. E engraçado aqui porque quando se trabalha em sombras, a gente não pode usar o vermelho cádmio claro, senão ele vai clarear demais. Eu coloco um pouco do vermelho da China e esfumo. Esse esfumar aqui é preciso ter cautela. Se esfumar, se o pincel estiver sujo de uma cor clara, também é uma coisa que pode dar problema. E agora eu vou começar a reforçar um pouco os contrastes. Que às vezes algum lugar que esteja um pouco mais escuro. Aqui, por exemplo, um pouco mais escuro. Por baixo, um pouco mais definida aquela área, né? E esse ângulo, e eu já vou fazendo algumas correções do desenho também. Parece que esse ângulo tem que ficar um pouco mais para a direita. A inclinação aqui, né? Então, vou puxar o vermelho já pintando e desenhando ao mesmo tempo. E escurecer um pouco por baixo. E aí esse por baixo somente do lado de cá, do lado de lá. Precisa estar um pouco mais inclinado essa parte, né? Talvez subindo assim um pouco mais, mas eu não vou preocupar com esse detalhe agora. Lembrando que essa preocupação de ser extremamente perfeita, a gente pode guardar ela para quando for pintar um rosto e um retrato. Mas é claro, não quer dizer que a gente vai fazer de qualquer maneira, né? Porque senão não precisaria ter a rosa, né? Se eu não me propor a fazer uma pintura tal como ela é. Essa aqui mais escura também, ó, como ela é muito mais, já está mais distante da luz em relação a essas pétalas, né? Então aqui eu vou arrumar mais o vermelho da China primeiro, vamos ver, né? Vermelho da China. Vou diminuir aqui essa parte da sombra, fica bem fina, bem estreita. Então com essa quantidade de tinta eu consigo empurrar a cor escura para cima também. E sempre encostando, levantando o pincel da tela para a tinta, né, fazer já aquela interação com as outras cores. Eu faço com o vermelho escuro primeiro e tem um porquê. O vermelho eu posso, pelo menos o mais escuro, eu posso misturar ele com as cores escuras. Porque a cor escura é vermelho com verde, né? Então o vermelho ele se mistura bem. Por isso que não seria tão interessante usar um preto aqui ou um CEP, por exemplo, alguma cor assim, porque talvez poderia dar um resultado diferente aqui de quando deixasse encostar o vermelho nas sombras mais escuras. No meio dessa parte, onde eu pus o vermelho da China, eu vou pôr o vermelho cádmio. Então é um pouco menor a área dessa área de claro, né? Não é exatamente nas extremidades. Busco estar mais central, né? E aí cada vez eu vou reduzindo mais o espaço da área de luz. Inclusive no meio do meio dessa parte eu posso colocar o laranja, que é o vermelho cádmio laranjado. Que aí dessa forma a gente percebeu uma transição dos 4 valores, né? O laranja, o vermelho cádmio, o vermelho da China e os mais escuros, né? Essa pétala aqui não vai ter magenta. E aí eu deixo esse pincel de lado e passo a usar o pincel macio, redondo, né? Que tem um formato semelhante ao de lápis. Encosto suavemente nessas sombras e levanto o pincel em direção à luz. Lembrando, cada vez que eu faço isso, eu encosto aqui, puxo, venho no pano, limpo o pincel. Para conseguir a textura, mas sem, né, sujar a parte clara.
Aqui puxei um pouco mais. Esse aqui, como eu puxei muito, aí a gente tem que evitar o passar, né? Mas se acontecer, eu vou encostar no vermelho e empurrar ele de volta. Pra ele ficar lá no canto. Vou encostando e empurrando. Agora na parte central, do mesmo jeito que eu fiz com os vermelhos, vermelho escuro, vermelho cádmio e laranja, eu também faço aqui com os magentas, né? No meio da área mais clara, eu ponho mais claro ainda. Tem um nome bem usado na área de pintura, pelos professores de pinturas, que é o highlight, que é aquele ponto de luz mais alta que existe. Geralmente a gente vai clareando em uma área um pouco mais redonda ou no centro da área iluminada, é mais claro ainda. Isso é chamado de highlight, né? Luz alta, né? E agora vou chegando próximo ao miolo, né? Antes eu vou fazer essa parte aqui. Aqui é um ponto que sempre acontece problemas, e os problemas que acontecem nessas partes de sombra são problemas relacionados à interpretação. As pétalas que estão na sombra, elas não tem como elas ser tão claras quanto as que estão iluminadas. Então nessa pétala aqui eu não posso utilizar o vermelho cádmio claro. Pelo menos não em muita quantidade, tem que tomar cuidado. Eu faço utilização aqui primeiro do vermelho da China para clarear. Se for preciso, aí eu uso o vermelho cádmio com pouquíssima quantidade. Porque como eu disse, trata-se de uma área de sombra, né? Que está mais na sombra projetada de uma outra pétala. Na virada aqui embaixo já tem um pouco de magenta. Só que também, como não se trata de uma área muito esfumada, iluminada, quer dizer, esfumada ela é. Eu também não trabalho com branco, eu pego magenta um pouco puro primeiro. Se for preciso, eu pego um pinguinho de branco, né, com magenta, mas primeiro eu busco trabalhar com ele mais puro, igual eu estou fazendo aqui. Aí se for preciso, igual que eu acho que precisa um pouco, aí eu sujo com magenta e branco, mas aí já não é naquela parte inteira, mas somente em algumas partes, né? Eu vou usar um pouco do vermelho cádmio para delinear essa voltinha aqui. Aí eu defino um pouco dessa sombra projetada aqui, ó, dessa pétala superior. Inclusive vou clarear um pouquinho dessa pétala e clarear um pouco a lateral dela também. Então, aos poucos eu vou tendo um pouco mais de definição de todas as partes, né? Aqui eu vou usar também vermelho puro, vermelho, né, da China, trata-se de uma coloração um pouco na sombra, não é muito iluminada. Aqui é mais, nem tanto para clarear, mas um pouco mais para dar textura do que para clarear, sabe? Para não ficar muito liso. Então eu vou pintando pinceladas curtas novamente, ó, para criar aquela textura, aquela irregularidade. Agora eu já consigo chegar nas pétalas aqui do miolo. Inclusive aqui eu acho que eu vou ter que aproximar um pouco mais a câmera para ver mais detalhes. Vai perder às vezes a referência, né? Mas eu preciso de aproximar um pouco mais. Bom, dessa forma dá para perceber mais os detalhes, né? E aí eu começo não tem uma ordem agora, né? Eu vou fazendo assim tudo que precisa e eu vou começando pelos que são mais fáceis de identificar e avançando, né? Aqui eu estou pondo magenta com um pouco de branco para ficar uma cor ligeiramente rosa. E já fazendo essa pétala. Agora eu tenho que desenhar com o pincel, porque como trata-se de uma tela um pouco menor, então não teria como eu preencher conservando todos os espaços, né? Então eu venho fazendo essas linhas mais claras, vamos dizer assim, estou chamando de linhas, né? E já esfumando. Então eu faço a linha com magenta e esfumo com vermelho. Então eu fiz essas linhas, ou já coloco um pouco de vermelho e magenta junto,
E agora eu vou fazer esse desenho aqui, que é a linha de volta que entra aqui. O fato de eu ter feito o desenho aqui no começo à mão livre, mesmo que eu tenha perdido o desenho enquanto eu preenchi, já me ajudou, porque eu já tive um processo de identificação da forma. Eu já passei por aquele processo de ver a forma e buscar identificar ela, né? Então agora eu já tenho uma certa noção do que precisa ser feito e aonde precisa ser feito, né? Eu vou rodando, porque a tinta está molhada. Se eu passar pouca tinta, não vai pegar. Então eu ponho um pouco mais de tinta e encosto o pincel e vou rodando o pincel para a tinta e saindo, né? De fato e ficando. Mas geralmente para os cantos, essa cor eu não coloquei ela desde lá do canto, porque aqui ela vai enfiando atrás da outra, então naturalmente vai ficando um pouco mais escura. Então é isso. E aqui eu vou pegar as cores escuras, né, com vermelho e verde, e definir um pouco alguns formatos. Ó. Aqui é um pouco mais triangular, aqui é um pouco mais formato de linha, aqui é um pouco triangular de novo, não tão escuro assim. Aqui por trás é um outro um pouco escuro, mas não muito também. Então quando eu não preciso tão escuro assim, é só pôr e esfumar um pouco mais, né? Que aí mistura com a base. Quando eu quero ele bem escuro, eu ponho e deixo. Trocar aqui para o pincel um pouco maior, para usar as cores mais puras. Geralmente próxima à área iluminada é onde são os vermelhos mais intensos, né? Então, aqui com um pouco de vermelho e após o vermelho, uma parte um pouco magenta com branco e vermelho também, né? Nessa lateral aqui é onde eu vou usar o vermelho mais puro. E eu já busco deixar um pouco da textura, né? Não aliso demais. Aqui também eu já ponho bastante vermelho, ó, daqui para cima. Esse vermelho cádmio. E aí quando eu vou pondo, ó, você percebe que eu não coloco exatamente em toda a parte, eu coloco numa lateral e na outra, porque eu esfumo essa parte com essa. E esfumo a parte interior também. E agora um pouco das bordas, né? Que não são tão claras. Acho que aqui tem um pouco de contraste e aqui que é bacana agora a gente definir esses detalhes. Porque aqui é um pedaço que se encontra em contraste com o fundo. Eu preciso criar alguns pontos assim, outros não, né? Esse local aqui, por exemplo, nessa lateral, não vai estar com esse contraste. Isso cria um aspecto bem natural para a pintura. Isso uma vez foi até um motivo de eu não receber uma premiação em um salão de belas artes que eu participei. E depois o jurado que foi me falar, né? E outros artistas também, que um salão de belas artes a gente sempre tem contato, né, na abertura com outros artistas. E eles me falaram, ó, André, sua pintura ficou muito bacana, muito bem feita, mas ficou certinha até demais. Então aqueles contrastes que tem foram muito intensos, e isso deixou um problema. Aquele ponto do miolo lá, aquela parte interna do miolo, às vezes eu deixei sem fazer, porque depois a gente só esboça algumas das pétalas que são muito pequenas, é só mesmo que resvalar, né, encostar de leve. Que eu vou escurecer um pouco essa pétala para separá-la um pouco da outra. É aquela que no começo do desenho eu comparei como uma letra D. Então escureço a parte superior e vou clarear um pouco a parte da esquerda. E aí tem uma característica aqui que é predominante na pétala, que ela é translúcida, ou seja, a luz ultrapassa um pouco por ela. Ela é uma folha, uma pétala é uma espécie de folha fina, né, quase transparente.
Então, dependendo da posição que ela fica, a luz ultrapassa e faz com que fique esses espaços, ó, ligeiramente mais avermelhados. Isso faz com que ela fique translúcida, mais natural, né? Agora, terminado um pouco essa etapa, e eu vou dar uma definida aqui em algumas partes, igual nessa, um pouco nessa aqui embaixo também. Definir os detalhes, né? Como de repente pôr mais escuro, pôr mais claro. Mas agora eu vou explicar como fazer as gotas. Porque gota não tem muito segredo, sabe? É só uma questão de assimilar o formato. Por exemplo, aqui, ó, nesse mais escuro, eu tenho uma gota. Então eu faço a parte de cima, que vai ser vermelho mais claro. Uma gota que está escorrendo, né? E é bom estar até o fundo úmido mesmo. Então esse é um formato, lembra um pouco né, um grão de feijão, por exemplo. Uma coisa arredondada, né? Só que precisa ser mais claro. Então vou pegar um pouco mais de vermelho cádmio, mais puro, né? Colocar na parte superior. Com mais tinta e pouquíssima força, porque senão não pega, né? Agora eu escureço a parte inferior, que é essa aqui. Faço o degradê, né, dessa parte de baixo para a parte de cima. Vou arredondar um pouco mais esse formato para ficar redondinho. E vou escurecer um pouco por trás, na parte inferior aqui, ó, é mais escuro atrás dela. E no começo também. Então isso é a gota, é o formato arredondado, né? Vermelho mais em cima, escuro mais embaixo. E agora vem o brilho, que é branco, né? Um branquinho puro. Eu dou uma pincelada aqui, ó. Aí isso que cria um efeito de transparência. E eu não faço todas como tem na foto, né? Eu elejo algumas, eu escolho algumas que eu gosto mais. Essa aqui, por exemplo, já ficou o contrário, porque cada uma tem uma característica diferente, né? A luz, a parte escura aqui dessa, está na parte superior. Então eu venho aqui na parte superior e faço novamente aquele semelhante ao grãozinho aqui de feijão, ó, redondinho, né? É um desenho um pouco ovalado. Embaixo eu vou fazer a sombra projetada já. A sombra projetada vai dar o final dessa pétala, já que o final dela não é escuro, né? Pétala não, gota. Então aqui ó, o escuro. Isso aqui que eu fiz, esse pequeno risco que eu fiz, representa a sombra, né? Vou forçar um pouco mais o escuro. E o interessante é que gotas geralmente não tem linhas completas. O fato é que de eu ver a parte escura, eu não tenho essa cor escura, não se emenda com a de baixo. A nossa cabeça acaba de fazer o resto do serviço, né? A gente vê que fica meio embaçado, né, quando faz, mas o efeito interessante só se dá quando eu coloco o brilho aqui, no caso vermelho puro, que é um pouco mais intenso. Aí já começa a dar um pouco mais de volume para a forma, né? Que é por onde a luz fica atravessada. E principalmente o branco, que é uma pincelada aqui na área, no lado contrário ao lado daquela luz que teve aqui, ó. Então com isso eu tenho mais uma gota. Deixa eu ver mais uma outra aqui que eu posso ter. Bem aqui nesse lugar, ó. Então já não vai formar muito o aspecto tão redondo, né? Dependendo do lugar que ela esteja, ela cria um formato um pouco diferenciado. Esse aqui, por exemplo, ficou ligeiramente quadrado o formato, né? Não ficou assim tão redondinho, né? E aí o mesmo esquema, coloco a sombra, coloco o vermelho e coloco o brilho. E assim, cada uma tem um brilho num lugar que às vezes é específico, depende muito do posicionamento daquela gota em relação ao lado que está vindo
a iluminação, né? E aqui é uma que não tem, mas eu vou criar, né? Inclusive criar fazendo uma que não existe, né? Mas deixando um pouco essa característica. Eu sei que aqui vai ser quase como um formato de ponto de pergunta, ao contrário, é quase uma exclamação, porque ela está no formato inclinado, né? Meio que na vertical, né? Bom, fiz a sombra dela, que é uma linha escura, esfumo essa linha. Lá do lado oposto eu vou escurecer um pouco também. Esse é um padrão de gota, né? Vamos dizer assim. Escureço também, mas não tanto quanto essa parte que eu acabei de escurecer, né? Então escureço a sombra, escureço o outro lado, sem deixar emendar as partes. E aí vou colocar um vermelho puro nessa parte aqui, ó, onde está a sombra, né? É onde a luz atravessa, né? E vou colocar um branco puro, lá na parte oposta. E às vezes esse branco, a gente pode sujar um pouco, né, um branco meio rosa, um pouquinho uma cor assim, e passar aqui, ó, na parte oposta. Porque fica um pouco mais claro, mas não muito, né? Que às vezes tem essa característica que ajuda a arredondar um pouco mais, né? Aqui também tem uma série de pequenas gotas. Eu vou fazer uma só porque, né, pelo que eu contei ali na foto, parece que tem quase umas 10. Eu acho que não precisa tanto. Vou fazer o formato dela primeiro, arredondado. Vou colocar vermelho mais puro, né? Para marcar o ponto iluminado aqui, né? Na parte baixa do que seria aquela gota. E aqui, como trata-se de uma gota que está ligeiramente na penumbra, ou seja, ela não está nem muito na parte iluminada, mas também não está na sombra, né? Não é bem penumbra não, é um meio termo, né? Não dá nem muito iluminada, nem muito na sombra. Então não vai ter um formato muito nítido. A gente vê o formato dela embaixo arredondado e vê em cima dando aquele fechamento. E eu vou colocar um pouco da sombra projetada aqui do lado de baixo para escurecer um pouco mais. Então, escureceu um pouco mais. Agora veio o momento de colocar o brilho. Só um pingo, né, de tinta que já dá aquele efeito. Bom, então é isso. Essa foi a aula de hoje aí. Eu só vou aqui preencher agora aquela parte que estava, né, a paleta aqui para mostrar onde era onde estava sendo feitas as misturas de tinta. E já vai ficar meio que pronto aqui, né, essa etapa. E aí aguardo vocês no próximo vídeo onde eu explicarei como vão ser feita a parte das folhas. Muito obrigado pela presença e a gente se encontra aí na próxima aula.